Olá, eu sou a Isadora e esse é mais um episódio do GBcast, o podcast da GB Online. Nesse quarto episódio, temos uma convidada super especial, a doutora Silvia, oncologista e diretora clínica da Refex. Hoje para falar sobre o tema prevenção no câncer de próstata e no câncer de mama. Bom dia, Silvia, tudo bem? Bom dia, tudo? Primeiro, você poderia se apresentar para a gente, para falar um pouquinho sobre você, sua carreira, como você chegou aqui em Sinop? Eu estou há quase 5 anos aqui em Sinop, eu sou de São Paulo, capital. Me formei no estado de São Paulo, fiz faculdade no interior, São José do Rio Preto, depois a residência de oncologia no AC Camargo, em São Paulo, capital, que é um centro de referência em oncologia. E vim para cá em 2020, na pandemia, vim para Sinop, comecei a trabalhar aqui, trabalho no setor privado e plano de saúde, né, na clínica Secans, e no setor público também, no SUS, no Hospital Santo Antônio. Hoje eu também sou diretora clínica da Refex, que é uma instituição de voluntárias que auxiliam de diversas formas pacientes oncológicos que estão em tratamento, né? E fico muito feliz de vocês me convidarem para a gente divulgar um pouco mais a respeito da campanha, né, do Outubro Rosa, para a gente informar aí as pessoas, a população, a respeito dessa campanha tão importante para a gente divulgar aí sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Certo. A gente vai começar hoje pelo câncer de mama, tá? A primeira pergunta é quais são os fatores de riscos mais comuns para o câncer de mama? Bom, primeiramente, a gente tem como principal fator de risco para o câncer de mama o fato de ser mulher, né? Homens também podem ter câncer de mama, mas uma frequência muito menor do que as mulheres. Então, o fato de ser mulher já te aumenta o risco. A idade é mais comum que o câncer aconteça em pessoas mais velhas, a partir dos 50 anos, mas não é exclusivo de pessoas mais velhas. A gente pode ter pacientes jovens com câncer de mama e outros tipos de câncer, mas a faixa etária em que ele mais ocorre é a partir dos 40, 50 anos. História familiar, então se você tem algum caso na família, né, principalmente parentes de primeiro grau, pessoas que tiveram câncer em idade jovem, é um fator de risco também. Esses 3 são os principais que a gente chama de não modificáveis. A gente não consegue mudar nosso sexo, a nossa idade, a nossa história familiar, mas a gente tem os fatores de risco modificáveis, que é onde a gente entra, né, para informar, para tentar fazer as pessoas entenderem que precisam ter hábitos de vida saudáveis para prevenir, inclusive, várias doenças, inclusive o câncer, né? Então, fator de risco, obesidade, então controlar o peso, controlar o sobrepeso, ajuda a prevenir câncer de mama. Sedentarismo também é um fator de risco, então a gente tem que manter uma atividade física regular. Excesso de álcool, cigarro também são fatores de risco, ficar longe disso. Então a gente tem aí diversos fatores de risco modificáveis e não modificáveis que a gente pode aí nesses modificáveis atuar para ajudar na prevenção do câncer de mama. Qual é a importância do autoexame da mamografia na detecção precoce? Sim, o autoexame, hoje a gente não fala muito em autoexame, a gente fala mais em autoconhecimento do nosso corpo. Por quê? O autoexame por si só, ele não livra a mulher, se ela já estiver na idade, de fazer exame de mamografia, que é o principal exame recomendado para o rastreamento. Mas, em qualquer idade, toda mulher deve conhecer o corpo, né, as mamas. Então, pelo menos uma vez por mês, palpar as mamas, palpar as axilas, erguer os braços na frente do espelho, ver se tem alguma coisa diferente, para poder ir conhecendo o corpo e saber detectar se acaso ocorra alguma alteração. Se a mulher tem 40 anos ou mais, ou ela é mais jovem, mas tem aí um histórico familiar que o médico indique mais cedo, ela tem que fazer exames de rotina, né, a mamografia geralmente a partir dos 40 anos, anualmente, independente de não ter encontrado nada no autoexame.
Então, a mamografia, ela para uma população geral, ela é recomendada a partir dos 40 anos. Né? Então, a mulher com 40 anos já começa a fazer anualmente. Se a mulher tem um risco aumentado por algum motivo, seja ele uma história pessoal, uma história familiar, aí isso muda, essa recomendação muda personalizado, de acordo com aquela história. Mas o geral é 40 anos. Qual a diferença entre um nódulo benigno e um maligno? E como as mulheres podem identificar sinais preocupantes? Certo. Nódulo benigno e maligno a gente diferencia de algumas formas. Então, primeiro, pelo exame de imagem. O exame de imagem, ultrassom, mamografia, ressonância, ele não nos dá o diagnóstico, certeza se é benigno ou maligno, mas ele nos dá indícios se aquele tumor, aquele nódulo, ele tem características mais bonitinhas, e aí fala a favor de ser benigno, ou mais feinhas, que fala a favor de ser maligno. E aí, de acordo com essas características, a gente classifica esses nódulos e indica ou não biópsia. Aí, o que vai diferenciar o benigno do maligno é o resultado da biópsia. Né? Para a gente ter diagnóstico de câncer, a gente sempre precisa fazer a biópsia. E o que a mulher pode perceber de diferente é um caroço na mama, um nódulo na mama ou nas axilas, que é comum, às vezes, a mulher perceber uma íngua, né? Um gânglio aumentado na axila. Alteração da pele da mama, fica um pouquinho mais espessa, mais grossinha. Saída de secreção pelo mamilo, inversão, mudança de aspecto do próprio mamilo. Né? Qualquer mudança, assim, que perceba que a mama está diferente do habitual, ela merece uma atenção especial, merece uma avaliação médica. A gente normalmente tem cistos no nossos seios, né? Quando ele tá muito aumentado no autoexame, a gente consegue sentir ele, né? Então já é algo preocupante. A maioria dos casos que a gente percebe alguma coisa não vai ser câncer, vai ser alguma coisa benigna. Os cistos normalmente são alterações benignas. Mas o que é importante? Passar por avaliação, uma mamografia se for indicada, para ter certeza de que aquilo é um cisto benigno ou é alguma alteração benigna. Quais os avanços recentes no tratamento ou prevenção que você destacaria? Então, como a gente tem muitos avanços, né, na oncologia em geral, em diversas formas, em vários cenários, em várias situações de tratamento de câncer, mas acho que para falar em prevenção, em diagnóstico, a gente tem certeza que a mamografia reduz, né, fazer a mamografia de rastreamento, que é esse exame feito em mulheres que não têm nenhum sintoma, ela reduz a mortalidade pelo câncer de mama. Ou seja, quando as mulheres, né, fazem mais mamografia de rotina, a chance de morte por conta do câncer de mama diminui. Porque a gente sabe que quanto mais cedo ele for detectado, mais altas são as taxas de cura e, consequentemente, as mulheres morrem mais em decorrência desse câncer. Então, esse é um fator que leva a gente a reforçar a necessidade e a indicação de fazer mamografia. E hoje nós temos tratamentos cada vez menos invasivos. Quando a gente descobre o câncer numa fase mais inicial, muitas vezes as mulheres, né, nem sempre, mas as mulheres podem fazer uma cirurgia mais conservadora, não precisa tirar a mama toda. Às vezes não precisa fazer outros tratamentos como quimioterapia. Então, quanto mais cedo, geralmente menos invasivo, menos sofrido, vamos dizer assim, vai ser o tratamento. Entendi. Como o apoio psicológico e emocional pode ajudar durante o diagnóstico e o tratamento? Ajuda demais, na verdade é essencial, né, que a mulher tenha um suporte emocional, um suporte psicológico durante essa fase aí de diagnóstico, tratamento, acompanhamento, porque sempre é um impacto emocional gigantesco, né? Saber que você está com câncer, que é uma doença grave, potencialmente grave, então estigmatizada, né? As pessoas têm medo até de falar a palavra câncer. Então, a mulher, quando descobre, ela fica muito vulnerável, né? Insegura, o que vai acontecer daqui para frente,
como que vai ser minha vida, como que vai ser meu tratamento, minha família, meu trabalho, enfim, minha vida pessoal, minha autoestima, minha sexualidade, são várias questões que entram ali e que se ela não tiver um suporte psicológico, né, a cabeça ali não aguenta tudo isso. Então, precisa ter, é essencial, e a gente sabe que a mulher que tem esse suporte adere mais, faz as coisas, né, do tratamento melhor. Quais são os maiores mitos sobre o câncer de mama e qual você gostaria de desmitificar? Bom, acho que a gente já comentou um pouquinho a respeito da mamografia. Tem um povo meio maluco aí que divulga que mamografia causa câncer, e isso é um absurdo, é um desserviço. A mamografia, a radiação da mamografia não causa câncer. Os riscos e benefícios entre a radiação e os benefícios que traz um diagnóstico precoce não são comparáveis, né? Então, o que acontece é que quanto mais mamografia a gente faz, mais câncer a gente detecta no início. Então, os diagnósticos aumentam, mas não porque a mamografia causou. Então, isso é um mito e é uma sacanagem, inclusive, né? Divulgar isso. O mito de desodorante causa câncer. Não causa, podem usar desodorante. Usem, por favor, principalmente aqui no Mato Grosso. É necessário. Acidente, uma batida, uma coisa assim, não causa câncer. Porque as pessoas têm um pouco esse mito, né? Sim. Então, eu costumo trazer uma historinha que aconteceu de uma paciente, que ela contava que ela estava com um netinho, criança, bebê, no colo, uns 6 meses ali, e ele chutou a mama dela, sem querer, claro, chutou a mama dela. E aí ela começando a palpar, porque estava doendo, achou um caroço, aí nisso fez o diagnóstico do câncer de mama. Então, na cabeça dela, ela falava, né, não com raiva, mas falava que aquele câncer tinha sido causado pelo chute que o neto tinha dado. Na verdade, o que eu expliquei para ela, ele foi o anjo da guarda da vida dela, porque ele fez ela prestar atenção na mama dela. Não é que ele causou o câncer, ele fez ela prestar atenção, palpar, porque ela estava com dor, então ela ficava procurando se tinha alguma coisa e encontrou. Que talvez se ele não tivesse feito isso, né, ela teria descoberto mais tarde e aí as coisas seriam piores. Então, uma batida, um acidente, alguma coisa não causa câncer de mama. A amamentação pode ajudar na prevenção do câncer de mama? Pode. A amamentação é um fator protetor, né? A gente sabe que as mulheres que amamentam, além de todos os benefícios para a mãe, para a criança, também tem um risco reduzido de câncer de mama. Não quer dizer que a mulher que amamentou está livre para sempre de ter câncer de mama, mas ela tem um risco menor. Qual a probabilidade de uma jovem de 24 anos ter câncer de mama segundo os estudos? A gente não tem um estudo assim de probabilidade, porcentagem, mas existe, né? Porque a gente precisa saber. Não é comum, não é regra, né? É a exceção, pacientes mais jovens, mas existe. Então, ontem mesmo eu atendi uma paciente de 29 anos que fez diagnóstico de câncer de mama e uma de 22 anos, no mesmo dia, com câncer de intestino. Não é o câncer de mama, mas é o câncer de intestino. Então, a gente tem visto aumento dos casos de câncer em pacientes mais jovens. É isso que a gente precisa atentar, porque tem-se muito a ideia, as pessoas leigas, até alguns profissionais de saúde, de que o câncer é uma doença de pessoas idosas. E não é, né? Ele acontece com mais frequência em idosos? Sim, mas ele pode acontecer em pacientes mais jovens. Então, essa paciente de 29 anos demorou quase 1 ano para ela conseguir fazer o diagnóstico, tudo certinho, porque era meio que negligenciado. Então, as pessoas falavam, imagina, menina de 28 anos vai ter câncer de mama? Não é isso, né? Então, ela mesma conta que acabou demorando um pouco mais, porque tanto ela quanto as outras pessoas não davam o devido valor àquele nódulo, né? Então, é importante a gente ressaltar que existe sim, cada vez mais a gente tem visto aumentar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o câncer de próstata. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Então, assim como a gente falou, né, na parte do câncer de mama, no câncer de próstata, o principal fator de risco é ser homem, porque só um homem tem próstata, né? E a idade também é um fator que aumenta o risco. Quanto mais velho o homem, maiores as chances de ter câncer de próstata.
História familiar, ter alguém na família. Os homens negros têm uma chance maior de ter câncer de próstata. Novamente, então esses são os não modificáveis, que a gente não consegue mudar na nossa história, e a gente tem os fatores de risco modificáveis, que são os mesmos para o câncer de mama. Alimentação, atividade física, excesso de álcool, tabagismo, né, que contribuem aí para aumentar o risco do câncer de próstata. Quais os sintomas que podem identificar a presença do câncer de próstata quando procurar um médico? O câncer de próstata, em fases iniciais, ele não dá sintomas, né? Então, o homem, para ter algum sintoma, muito provavelmente aquele câncer já está um pouco mais avançado. Mas são sintomas urinários. Dificuldade para urinar, fica com a urina com jato mais fraco, sangue na urina, dor para urinar, né? Então esses são alguns sintomas que o paciente tem que imediatamente procurar um médico, um urologista de preferência, né? Para ver o que está acontecendo. Tem muitas condições benignas que afetam a próstata, mas também pode ser um câncer de próstata. Mas lembrar que, assim como outros tipos de câncer, o diagnóstico, quando é feito inicialmente, assim, numa fase precoce, ele tem maiores chances de cura. Então, muitas vezes, o homem fazer, a partir de 50 anos, normalmente, o PSA, o toque retal, combinados, essa avaliação com o urologista, pode detectar um câncer de próstata em fases bem iniciais e ele ainda não ter começado a dar sintomas. O exame PSA e o toque retal, eles precisam fazer junto? Sim, eles são complementares, exames complementares. Existem cânceres de próstata, tipos de câncer de próstata que não elevam o PSA. Existem outros que não são detectados através do toque retal por conta de localização. Então, normalmente, o melhor preconizado é que se faça os dois, de forma complementar. A partir de qual idade os homens devem começar a se preocupar com a prevenção? Normalmente, a partir dos 50 anos, né, é a recomendação geral. Mas homens que têm uma história familiar ou que são da raça negra podem começar um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos. E também muito de acordo com quantos homens ele, na família dele tiveram, com qual idade, né? Mas geralmente ali a partir dos 45 ou 50 anos. Quais são os tratamentos mais eficazes e quais as taxas de sucesso para o câncer de próstata diagnosticado precocemente? A gente tem algumas modalidades de tratamento do câncer de próstata, né? Na fase inicial, o principal é cirurgia, ou às vezes a gente pode fazer radioterapia com medicação, que é bloqueio da testosterona. E em fases iniciais, tanto a cirurgia como a radioterapia tem altas taxas de cura. Então, reforçando mais uma vez a necessidade de se descobrir no início. Você falou para a mulher quimioterapia e, dependendo do câncer, né? E o de próstata, radioterapia. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença? Quimioterapia, a gente faz medicamento. É na veia ou por comprimido, mas são remédios, né? Que vão agir ali no organismo. A radioterapia, ela é uma radiação feita de maneira local, aonde ali está o problema. Então, se é na próstata, na região da pelve, se é na mama, na região da mama, é um tratamento externo, vamos dizer, não é um remédio que é feito na veia, nada, mas é uma radiação que é localizada ali naquele ponto, naquela região específica. Entendi. Existe muito um preconceito, um estigma relacionado ao toque retal, principalmente, né? Os homens, principalmente homens mais velhos, têm um pouco de receio, de preconceito mesmo, né? Mas eu costumo dizer que não tem nada a ver com sua sexualidade, não vai influenciar em nada com relação a isso, não é um ato de quem não é homem, né? Pelo contrário, quem é homem de verdade se cuida e quer se cuidar, quer ficar firme e forte aí para cuidar de si, da sua família. E eu costumo convencer os pacientes da seguinte forma: se a gente descobre um câncer de próstata em fases avançadas, normalmente o tratamento vai ser com medicações que bloqueiam a testosterona.
Então, aí sim a gente vai ter um problema relacionado à virilidade, né? A testosterona é o hormônio responsável pela potência sexual, pela libido, pela virilidade do homem. Então, se a gente precisa diminuir a testosterona, bloquear com remédio, mas numa fase mais avançada, aí sim a gente está falando em problemas de virilidade, né? Não com o toque retal que dura ali segundos, que é feito por um médico que está acostumado com aquilo, que é especialista naquilo, né? Então, não tem que ter preconceito, não tem que ter medo, receio, vergonha, né? Hoje em dia a gente já está no ano de 2024, não tem mais espaço para ter esse tipo de vergonha. O que os homens precisam saber sobre a recuperação e a qualidade de vida pós-tratamento? Como eu falei, né? Quando é medicamentoso, normalmente a gente tem essa baixa da testosterona e a cirurgia, a radioterapia podem ter sequelas também, outras sequelas relacionadas à potência sexual, à incontinência de urina, diarreia, outras situações que podem aí ser prejudiciais para a qualidade de vida e que merecem daí depois um acompanhamento, um suporte multidisciplinar, com fisioterapia e tudo mais. Entendi. Para finalizar, quais os mitos que você gostaria de desmentir sobre o câncer de próstata? Olha, o principal deles é a respeito do toque retal, né? Então a gente tem que tirar esse mito aí de que o homem que vai fazer toque retal, ele deixa de ser homem ou ele é menos homem. Isso é um absurdo. Andar a cavalo, né? Andar a cavalo não causa câncer de próstata. E também a questão de homens, de ser só uma doença de idosos. É muito mais comum, claro, em idosos, mas homens mais jovens também podem ter. Qual recado você gostaria de deixar para os nossos telespectadores referente a essa prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata? Bom, a gente está no mês de outubro, novembro, né, falando sobre prevenção, mas a gente tem que lembrar que essa prevenção ela deve ser realizada o ano todo. Então, mesmo que você não tem idade ou não tenha fator de risco, sempre tem alguém na nossa roda familiar, nossos amigos que tem, né, que já tem mais de 40 anos. Então, sempre tá lembrando as pessoas que a gente gosta de se cuidar, é muito importante. Você pode falar um pouco da Refex, como que funciona, qual é o intuito dela hoje? A Refex é uma instituição, né, formada por voluntárias, que a sigla significa Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop. Então, elas dão um suporte, tanto do ponto de vista emocional, quanto financeiro, técnico mesmo, para os pacientes que estão em tratamento de câncer no sistema público. Então, lá na sede física, né, tem fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, sala de artesanato, que as pacientes fazem aula de artesanato, tem camarim com perucas, onde elas escolhem aí se as que quiserem usar peruca. Elas têm várias atividades assim relacionadas ao bem-estar, né, à qualidade de vida da paciente. No caso, quem quiser fazer doação, tanto financeiramente ou de alimento, pode estar realizando? Pode estar procurando a Refex, depois a gente coloca o telefonezinho aqui do WhatsApp, que eu não sei de cor, mas o endereço é na Rua dos Mamoeiros, 886, lá no Jardim Belo Horizonte. Quem quiser conhecer a sede, é um lugar bem bonito, bem agradável. E lá elas recebem, né? Só conversar que elas recebem as doações. Comprar a camiseta também é uma forma de ajudar. Participar dos eventos que elas promovem, sempre uma forma de ajudar. Lá tem lojinha de artesanato, bazar feito pelas próprias pacientes. Tem várias formas aí de ajudar. A Refex, inclusive no mês de outubro e novembro, ela está com a campanha da camiseta. Quem quiser adquirir pode estar entrando em contato diretamente com elas. A gente vai estar deixando o WhatsApp aqui na descrição para vocês. Ou também pode estar indo diretamente na sede, aonde você pode estar conversando, conhecendo e também adquirindo para você ajudar nessa boa causa. Esse foi mais um episódio do GBcast, o podcast da GB Online. A gente agradece imensamente a presença da doutora Silvia por estar conversando com a gente, explicando um pouco mais e alertando sobre a prevenção tanto do câncer de próstata como o câncer de mama.
Lembrando que você pode estar adquirindo a sua camiseta na Reflex e ajudar nessa causa tão boa e com pessoas que estão passando por um momento tão difícil. E é isso, até a próxima!